Eu acho que essa ideia de se produzir professor é que é uma ideia legal, né? Então você foi dar aula por rebeldia, de certa forma, mas... Por rebeldia. Sim, o professor, não basta a rebeldia ao professor. Uma coisa que sempre eu achei muito interessante nas tuas palestras, nas coisas que você escreve, a Sandra fala muito que o objetivo da educação é formar seres cada vez mais humanos. E você falava uma coisa que desperta interesse as desaprendizagens necessárias ao ofício do professor. Você tem uma teoria da desaprendizagem? O que é essa ideia? Olha, não, uma teoria da desaprendizagem não tenho, não. Mas eu acho que a coisa vai por aí, por essa coisa de formar gente de verdade. A principal desaprendizagem que eu acho que o professor hoje precisa ter é exatamente ele desaprender que para formar gente de verdade ele precisa ser certinho, perfeito, ele precisa ter respostas, ele precisa se mostrar de maneira irretocável. Muito pelo contrário. O que é educar? Educar é você desafiar o outro a trazer à tona aquilo que ele tem de melhor. E o outro só traz à tona o que tem de melhor na medida em que ele se sente convidado, né, para isso. E quem é que convida alguém a trazer o que tem de melhor dentro de si à tona? Uma pessoa perfeita ou uma pessoa comum, né? Ou uma pessoa que erra, uma pessoa que se assume como um todo? É claro que esse tipo de pessoa convida muito mais o outro a ser ele mesmo. Então eu acho que essa coisa tem um pouco a ver com a maêutica, né? É alguma coisa que passa por aí. Essa é a principal desaprendizagem, a meu ver. Mas isso implica em desaprender o que você aprendeu no magistério? É uma desaprendizagem insistente, porque isso está muito profundamente aprendido. Olha só, Ju, acho que o exemplo que a Isa falou sobre o caderno preto e depois aquele caderno preto que a gente achava que era aquilo. Eu acho que a desaprendizagem passa um pouquinho por aí, você não acha? Passa. Porque, né, você vem com verdades prontas para a sala. Passa por perder o caderno preto. Perder o caderno, ou melhor ainda, compreender. Caiu dentro do rio. O rio levou o caderno preto. Compreender que aquele caderno, ele tem o básico, mas na hora do funcionar, como se fosse assim, ele tem a foto. Eu estou pensando. Na hora do funcionar, tem que ser um filme, daí na hora do filme não está no caderno. Exato. Então, a história, só um pouquinho, Isa, a história de você formar seres cada vez mais humanos, você vai descobrindo isso no prazer de perceber. Quando você é professor de uma criança de 7 anos, 4 anos, 18 anos, os meninos do EJA, por exemplo, que aquele menino que está na tua frente, Ju, pode ser melhor do que você com 7 anos. Uhum. Por quê? Porque aqui tem uma professora que acredita que o outro pode transformar, né, Isa? A Isa fala muito disso também. Luca, que você pode fazer por aquela criaturinha coisas que a sua vida já te ensinou, que a sua formação, né, inicial, que é a universidade, e que a sua formação continuada está te mostrando que ninguém fez com você. Então, essa ideia, Luca, que você fala assim do formar, eu acredito absolutamente nisso. De que você transforma aquele ser que fica 4 horas na sua frente, no caso de alguns estados como São Paulo, 5 horas, né, de aula, coisa que com nossos filhos nós não fazemos, Isa. Nós não paramos ao lado das nossas meninas e meninas, caracóis e caramelos, para dizer para elas, olhe como é que a banda toca, vejam isso aqui. Na sala de aula se faz isso. Você chega 1, 2, 3, 4, 5 na carteira, vem aqui na minha mesa, tanta assim, faça assim, agora esse aqui não precisa, vamos fazer no quadro. Você tem essa possibilidade de amalgamar o tempo inteiro isso. E aí entra aquela questão do laço afetivo. Esse compromisso político, Ju, que você tem com a criança. Né? Quando eu falo criança, por favor, entendam aqui que é aquele que está na sua frente, inclusive os alunos de pós-graduação. É o aluno, é aquele que se entrega para você se você mostra que você está com ele e não abre. Né? A Isa fala de vez em quando, Isa, e eu nunca consigo explicar para as professoras, a história da afetividade e do ensino e da aprendizagem. Né? Isso é muito Valon, eu sei pouco de Valon. Aí passei para Isa e cortei tua palavra. Não. Ele está me beliscando aqui. Então, por isso que eu vi ele quer falar. Não quer mais falar você. Só quero encerrar esse bloco. Como é que é isso? Ele quer encerrar o bloco. É que, na verdade, desaprender é muito difícil. É uma crença que você se constrói em cima de uma crença e, de repente, você tem que desaprender. Por exemplo, quando você trabalha com família, a escola fala muito da família desestruturada, filhos de pais separados, não sei o quê, mas nós sabemos, e o IBGE nos mostra,
que as famílias hoje, elas não podem mais ser vistas como família funcional, como estruturada ou desestruturada. Por quê? Porque hoje a maioria das famílias, estatisticamente, são dirigidas por uma mulher, ou seja, então a maioria é desestruturada. Nós temos que desaprender isso, Júlio. Sim. Nós temos que aprender que a família hoje é funcional, disfuncional. Você trouxe uma coisa que eu sou apaixonada, que é as relações afetivas na aprendizagem. Sim. E que por isso, Luca, eu vou ignorar o teu beliscão e vou continuar com a palavra. É que quando a gente fala assim, agora eu vou trabalhar com o aluno um conteúdo qualquer. Entre nós existe esse professor que a gente falou, que é formado de competência, de humanidade, e ele quer formar uma pessoa cada vez mais humana. Mas entre nós existe uma coisa que se chama clima emocional. Como é que isso ocorre? De que forma isso ocorre? E esse clima emocional, ele é construído entre nós. Então, o aluno tem de estar no estado favorável e eu tenho de estar no estado favorável. E é por isso que a gente fala muito do professor mediador, aquele que media. Por quê? Porque não basta eu ter preparado, mesmo nós aqui, nós temos um roteiro, esse nosso café, ele é atípico, porque nós temos um roteiro e normalmente o Luca, por exemplo, me belisca muito mais do que ele está me beliscando hoje. Sério? Corta essa parte. O bullying. Na verdade, a gente se interrompe muito mais e tal. Nós estamos tentando uma disciplina, mas o nosso roteiro já não está sendo seguido. Não. Por quê? Porque existe um clima que favoreceu um tipo de condução que ele tem que ser desprezado. Mas quando eu digo isso, também tenho muito cuidado e quero frisar que eu não estou fazendo apologia de que a escola não tem que ter planejamento, que o professor não precisa planejar suas aulas, que não tem que ter currículo. Eu gosto muito do que o Gabriel Junqueira fala, o meio cheio, meio vazio. Então, nós temos um planejamento, sim. Eu, quando vou trabalhar com o aluno, tenho um planejamento. Porém, o estado emocional em que ocorra esse clima da aula é que vai determinar o quanto eu vou ter o meio cheio, que é o quanto eu preciso trabalhar, e o meio vazio, que é o que nós vamos construir a partir das relações que a gente estabeleça. Se der a oportunidade, ao longo do nosso café, eu volto com algumas coisas mais sobre